Já pensou em aumentar o seu vocabulário em inglês? Hey, what's up guys? Ronnie Teacher here. A dica de hoje eu te mostro como aumentar o seu vocabulário em inglês com a utilização de prefixes and suffixes, os prefixos e sufixos. Então, se interessou pelo assunto e quer aumentar um pouco mais o seu vocabulário em inglês, assista o vídeo até o final. E para você que quer aprender um pouco mais de inglês, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as novas dicas de inglês que estão por vir, porque vem muita coisa boa por aí. Então, galera, para vocês que querem aprenderem um pouquinho mais sobre inglês e aumentar muito mais o seu vocabulário, é interessante aprender sobre os prefixos e os sufixos em inglês. Então, prefixes and suffixes. Esses são dois vocabulários que fazem parte de um grupo chamado afixos. Afixos são palavras ou letras, que você adiciona a uma outra palavra para formar um significado totalmente diferente. Ele é adicionado à raiz da palavra. Então eu tenho aqui, por exemplo, a palavra legal. A palavra legal é a raiz aqui. Se eu adicionar uma outra letra ou outra palavra junto dessa daqui, eu estou utilizando o prefixo ou sufixo. Nesse caso, eu vou utilizar aqui, eu vou acrescentar aqui antes a palavra, ou melhor, as letrinhas eu. Quando eu adiciono essa letrinha, ele muda totalmente o significado. Então era legal e agora é ilegal. Taste significa sabor. Então se você adicionar aqui, por exemplo, tasteless, se você adicionar o less aqui, já dá um outro sentido para a palavra. Então aqui taste é sabor, tasteless é sem sabor. Beleza, mas e o que é prefixo e sufixos? Olha só, gente, prefixo é quando você coloca a palavrinha ou a letra antes da palavra raiz, antes da palavra principal, tá bom? Então, se você acrescentar aqui, por exemplo, unhelp, significa o quê? Que é sem ajuda, inútil, tá bom? Inútil. Então, se você acrescentar depois, dá-se o nome de suffixes. Então, ó, unhelpless. Unhelpless. Então aqui nós adicionamos um prefixo, que é a palavra ou a letrinha que vem antes, e um sufixo, que é o quê? A palavra ou letras que vai depois da palavra raiz. Então unhelpless significa inutilmente. Só unhelp é inútil. Unhelpless é inutilmente. Então, como eu disse agora há pouco, os prefixos são aquelas palavras ou letras que você acrescenta antes da palavra principal, tá certo? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de prefixos. Eu tenho aqui o over, eu tenho o miss, o an e o multi. Então vou dar alguns exemplos para vocês. O over, ele significa além do necessário, mais do necessário, extrapola. Então quando você fala assim, worked, trabalhou, tranquilo. Agora se você acrescentar aqui, antes da palavra trabalhou, você colocar overworked, quer dizer que a pessoa trabalhou demais. Então ela extrapolou, não devia ter trabalhado tanto. Agora aqui o outro miss significa que é algo de errado, tá bom? Então assim, por exemplo, se você falar aqui, understand, significa entender. Vamos supor que a pessoa entendeu errado. Então, porque miss dá o sentido de errado. Então, se você acrescenta aqui, o misunderstand, quer dizer que a pessoa foi mal entendida, foi mal interpretada. O un também dá o sentido de oposto, dá o sentido de negação, negativo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra happy, que é feliz, se eu acrescento aqui, o prefixo un, dá o sentido de infeliz. Ele dá o sentido oposto à palavra, unhappy. O molt quer dizer o que? Muitos, Muitos. Então, molt. Então, aqui, por exemplo, a palavra cultural é a palavra raiz, cultural. Se você acrescenta aqui multicultural, quer dizer o quê? Que é muitas culturas, multicultural. Tá legal? Agora, falando de como o an, que é utilizado para dar um sentido negativo, eu trouxe outros aqui também que pode ser utilizado nesse sentido negativo, tá bom? Que dá o sentido totalmente oposto. O this, eu, am, in, ear. Então, vou colocar alguns exemplos para vocês aqui. Respect.
respeito. Se você utilizar essa opção aqui, ó, disrespect, esse prefixo, dá o sentido totalmente oposto. Então aqui, ó, legal é legal, né, dentro da lei. Se você coloca o will, dá o sentido oposto. Illegal quer dizer o quê? Fora da lei. Ilegal. A possible é outro exemplo. Possible. Então, se você utilizar o in, dá o sentido oposto de possible, que é possível, né? O irresponsible. Melhor, inactive. Inactive. Ativo, não ativo. Dá o sentido oposto. Inactive. Responsible é outro exemplo aqui, ó. Responsible. Então, se você quiser falar, por exemplo, irresponsável, você utiliza esse prefixo aqui, ir. Então, aqui são só alguns exemplos de possibilidade que nós temos. É claro que existem outras palavras, mas aqui, ó, o tanto de palavras que vocês já aprenderam, né? Respect é respeito. Disrespect é o oposto. Então, a utilização de prefixos auxilia bastante, te ajuda bastante a aumentar o vocabulário. Então, agora vamos falar sobre os sufixos. Os sufixos, como eu coloquei aqui a setinha, significa que vai depois da palavra base, depois da raiz da palavra. Eu trouxe aqui alguns sufixos para vocês. Esse daqui, o were, ele tem dois significados. Ele pode querer dizer quem faz alguma coisa, quem faz a ação, e ele também significa comparativo em algumas situações. Então, ó, se você acrescentar o were no final de algumas palavras, ele vai indicar quem faz a ação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, work. Work é trabalhar. Se você colocar aqui, ó, o ER, fica worker, trabalhador. Tá bom? Isso é só um dos exemplos. Outro aqui, ó, paint, é pintar. Se você acrescentar o ER, fica painter, pintor. Build é construção. Se você colocar o ER, fica builder, construtor. Tá vendo? Tanto que a gente já aumenta o nosso vocabulário. Agora, o utilizado para comparativo, é quando você quiser comparar uma coisa com outra coisa, você pode utilizar o ER para indicar comparação. Então, big, por exemplo, é grande. Se você quiser falar maior, você utiliza o ER. Outro exemplo aqui, tall, que é alto, significa alto. Se você colocar taller, acrescentar o ER, dá indicação de que é maior, tá bom? Barato, outro exemplo aqui, ó, cheap, barato. Se você acrescenta o ER, é mais barato. Tranquilo? Agora mais outras opções aqui de sufixos. Eu tenho aqui o less. O less, gente, ele dá o sentido de negativo sem. Ele pode ser traduzido como sem. Sem, no sentido de não ter. Sem, faltou. Então aqui, por exemplo, ó, taste é gosto. Tasteless é sem gosto. Não é verdade? Agora aqui, ó, name é nome. Nameless, ó, sem nome. Friend é amigo. Se você quiser falar que não tem amigo, friendless. Tranquilo? Agora isso aqui, o ED. Lembre-se que alguns verbos regulares, né, ou os verbos regulares, nós acrescentamos a terminação ED. É isso mesmo, o ED também é um sufixo. Então, quando você utiliza o ED, você está utilizando o sufixo. Então, esse é o sufixo utilizado para colocar os verbos no passado. Então, o verbo, por exemplo, work, que significa trabalhar, se você quiser falar trabalhou, você acrescenta o ED. Olha só, worked, trabalhou, né? Outro exemplo aqui, live, que é viver, só acrescenta o ED, lived, fica morou, viveu, tá bom? Outro aqui, para a gente encerrar, é o able. O able, gente, indica o estado de um ser. Sempre que você quiser indicar o estado de um ser, você utiliza o able como sufixo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, adorable. Ó, adorable, que significa adorável. Advise é conselho. Então, fica como advisable. Olha só. Tranquilo? Bem tranquilo. Outro exemplo aqui é desire. Desire, que é desejo, vai ficar o quê? Desirable, que é o quê? Desejável. Tá bom? Agora, muita atenção aqui para finalizar. Ó, PS, atenção.
Quando nós utilizamos os sufixos, na sua grande maioria, a palavra ela muda a sua classificação. O que é classificação de palavras? Uma palavra pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, um pronome, beleza? Então, assim, classificação da palavra. Quando nós utilizamos sufixos, a palavra muda a sua classificação. Por exemplo, aqui, um verbo se transforma em adjetivo. O exemplo que eu tenho aqui para vocês é o like. Like é gostar. Então, se você acrescentar um sufixo, por exemplo, likable, ele vai se transformar em quê? Aqui é só o azinho. Ele vai se transformar em adjetivo, tá certo? Outro exemplo aqui, o verbo work. Work, trabalhar. Se você acrescentar um sufixo, o que acontece? Ele se transforma em um substantivo. Trabalhar, trabalhador. Trabalhador é substantivo. Então é isso aí, galera. Se você conhece outros sufixos, outros prefixos, deixa alguns exemplos aí no comentário. Tranquilo? E aí, gostaram? Para você que gostou, deixa seu like, compartilha com todos aqueles seus amigos que também precisam dessa dica, né? E se você não é inscrito, inscreva-se. E para você que assistiu o vídeo até o final, tem uma atividadezinha bônus para vocês. Então é só acessar através do link que está aqui na descrição. See you next video. Bye bye.